Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vou direto ao assunto, né? Vou falar de algo muito complicado e muito impactante. Talvez alguns não acreditem, outros acreditem, mas nós acreditamos ou não é o que está acontecendo no Brasil, no nosso Brasil. Não vou falar no mundo, mas no Brasil. No último dia 28, o Brasil selou o pacto com Israel. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e o presidente eleito Bolsonaro assinaram o pacto entre Brasil e Israel, que vai trazer tecnologia, vai trazer forças de inteligências militares para combater crime e muitas outras coisas mais, né? A prosperidade financeira do norte e nordeste brasileiro, com o sistema de irrigação que eles têm lá em Israel, no deserto, e vai servir muito bem aqui para nós, né? Mas o assunto que eu quero falar com vocês é outro. É sobre o pacto satânico que havia sobre o Brasil. No dia 28, quando Netanyahu e o presidente do Brasil, Bolsonaro, eles se sentaram e assinaram esse tratado, o pacto diabólico que tinha sobre o Brasil foi quebrado. A maldição que estava sobre o Brasil foi totalmente quebrada. Nós vamos viver um período maravilhoso de prosperidade, porque a palavra de Deus diz: bendito é os que te abençoam, Israel, e maldito é aqueles que te amaldiçoam. Todos aqueles que abençoam e estão do lado de Israel são prósperos. O exemplo que nós temos é Canadá, Estados Unidos, Reino Unido ali, Grã-Bretanha e tudo mais. E eu queria falar para você o pacto diabólico que estava sobre o Brasil. Na década de 2000, ali 2000, 2001, não vou dar nome às pessoas, mas vou falar o que aconteceu. Houve uma reunião diabólica em que houve sacrifícios de sangue e tudo mais, e uma entidade satânica apareceu no Brasil para algumas pessoas e para aquela elite que estava ali, e marcou uma data para que o Brasil fosse entregue na mão deles. A data foi dia 29/10/2006. Então essa foi a data que o inimigo decretou que o Brasil estava na mão das trevas, né? Essa data é uma data cabalística, veio do meio satânico para afrontar o Brasil. E eu gostaria de explicar, antes de entrar nesse assunto, sobre simbologia um pouco. Existem rituais satânicos no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, e tem algumas simbologias, né, que remete a esses rituais, como o pentagrama. O pentagrama, a estrela de 5 pontas, é um dos maiores símbolos satânicos que existe. Todo ritual de satanismo tem que ter o pentagrama. Cada ponta desse pentagrama é o nome de um demônio, que não convém falar também aqui, né? E ali eles consagram com sacrifício de sangue, e eles fazem rituais para acabar com pessoas, fortalecer político, jogar através de programas de televisão, jogar engano, encantamento sobre a população. E o pentagrama é uma das maiores armas do inimigo, né? Quando eles fazem esses rituais. E eu vou mostrar para você o que é um pentagrama. Está abrindo aqui. Nós vamos ver o que é um pentagrama. Creio que vocês estão vendo atrás de mim aqui. Esse aqui atrás de mim é o pentagrama, a estrela de 5 pontas. O pentagrama, quando tem um círculo à volta dele, é que tem um sumo sacerdote satânico ali naquele lugar, ou mandando ou próximo dali, né? E esse símbolo é usado nos rituais desde dos primórdios, dos babilônios, fenícios, druidas, de todos esses daí. E também existe um número, que eu gostaria que vocês gravassem muito bem esse número. Esse número é o número 9, é um número cabalístico que eles usam também em magia. Esse número é condensado, né? É um número condensado, onde a sua simbologia ocultista é muito grande também nos rituais. Vou explicar um pouco sobre ele. Se você visse um número 9 em algum lugar, você não daria muito crédito. Mas faça a conta: 9 vezes 2, 18. 8 mais 1, 9. 9 vezes 3, 27. 2 mais 7, 9.
9 vezes 5, 45, 4 mais 5, 9, 9 vezes 9, 81, 8 mais 1, 9, por aí vai, né? Ele multiplicado por qualquer número dá ele mesmo, né? Dentro da multiplicação, e ele é um símbolo, um número muito usado pela numerologia cabalística do ocultismo. Mas por que o 9 é tão querido assim nesse meio? O número da besta, qual que é? 666, 666. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 8 mais 1, 9. Se você fosse para algum lugar e você visse o número 9, você não daria crédito. Mas se você visse 666, aí você despertaria alguma coisa em você. Então explicamos o que é o símbolo satânico e o número satânico, né? E nesse pacto que eles fizeram lá em 2000, 2001, num dos estados brasileiros, essa entidade pediu que o Brasil fosse entregue na mão deles em 2006. Até a data já estava pronta ali, teve o primeiro turno, depois o segundo turno. Você pode perguntar para mim, irmão, mas se teve o segundo turno, como que eles adivinharam? Irmãos, se você acredita em urna eletrônica, você é uma pessoa que tem que orar bastante, porque a urna eletrônica ela é totalmente violável. E essa data foi programada naquela urna, para caísse nessa data, houvesse o segundo turno, caísse nessa data, para que aquela data fosse consagrada ao inimigo. E tem um porém, nessa reunião que teve entre a cúpula do satanismo e outros mais aí, que não convém falar, definiu dois partidos que estariam brigando nos bastidores, mas estaria brigando na mídia, me perdoe, na mídia, mas nos bastidores estariam juntos, andando juntos. E ali foi definido que um desses partidos em 2006 iria governar o Brasil e o outro iria governar o maior estado economicamente, que é São Paulo. E ali eles gostam de brincar com as pessoas, né? Ali eles colocaram uma continha, né? Foi numa continha que eles gostam de brincar com as pessoas, então eles colocaram uma continha. E nós vamos mostrar essa conta. A data das eleições foi 29/10/2006. Fazendo a continha de mais 29, mais 10, 39, mais 6, 45. 45 é o número do PSDB. Você entendeu? O PSDB começou a governar São Paulo, a maior cidade econômica do Brasil. E 29 menos 10, 19. Menos 6, 13. O PT ganhou. Se você pegar a data das eleições de 2006, fizer a conta de mais e de menos, vocês vão ver quais são esses dois partidos satânicos que estavam vieram para assolar o Brasil. A conta de mais dá 45, que é o PSDB. Governou São Paulo por tantos anos e ainda continua governando. E o Brasil era governado pelo 13, e nós vimos o que aconteceu. E quando eu falo para vocês que esse pacto foi quebrado agora, porque Deus não volta contra a palavra dele. Então, se foi feito o pacto entre Brasil e Israel, as bênçãos de Deus estão jorrando já sobre o Brasil, e esses pactos foi quebrado. Um homem que fala mal, um homem que é intolerante, um homem que é chucro igual um burro, conseguiu ganhar as eleições. Vocês acham que isso foi o quê? Foi o carisma dele ou foi intervenção divina? Intervenção divina. Esse cara, ele se dispôs a estar diante de Deus, ele se dispôs a buscar Deus, ele se dispôs a fazer o pacto com Israel, e ele se dispôs a estar se batizando e aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso Deus honrou a vida deste homem, e ele pôde estar ali governando o Brasil. O Jair Bolsonaro, ele foi batizado no Rio Jordão, né? Se você buscar lá na internet,
você vai ver que ele foi batizado no Rio Jordão. Eu fiz algumas... Mas incrivelmente sumiu aqui, né? Mas Deus é todo poderoso. Então era isso que eu queria que você soubesse, né? Que o Brasil quebrou esse pacto. Eu gostaria de mostrar de novo aqui o símbolo que estava governando o Brasil. O símbolo que estava governando o Brasil, o pentagrama. Tá certo? Esse é o pentagrama. E esse é o pentagrama invertido. Forma esse símbolo satânico. E esse símbolo satânico estava sobre o Brasil. E o Deus que eles cultuam é um Deus andrógeno. Um Deus que não é homem nem mulher. Ele é andrógeno. Ele é os dois. Por isso que nós estamos vendo o LGBT e todos esses negócios crescendo desse jeito. Vocês podem ver aqui que ele é o bode de Mendes, Baphomet. Ele tem um pentagrama, a estrela invertida se transforma num bode. Ele tem seios, se você aumentar o vídeo aí no seu computador você vai ver. Ele tem seios e ele tem um pênis que sai aqui também. Ele é um deus andrógeno. E para nossa surpresa, irmãos, para nossa surpresa, olha qual é o símbolo do partido do PT. É um pentagrama. Se vocês não acreditam, não tem problema nenhum. Ore a Deus e peça para Deus revelar para vocês realmente o que isso quer dizer. O que isso tem a dizer. Né? Não foi à toa. O número do PT é o número 13. O número de azar. Você que é crente e ainda defende esse tipo de gente, ore a Deus, ore muito a Deus, para que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você está defendendo algo satânico, entendeu? Isso pode trazer grandes coisas pesadas na sua vida. E aqui está o símbolo do PSDB. Vocês lembram? O número 9? 4 mais 5, 9. 4 mais 5, 9. O PT, o símbolo satânico. PSDB, o número satânico, cabalístico satânico. Tá certo? Creia. Benditos são os que abençoam Israel e malditos os que amaldiçoam. Se você ainda está contra esse pacto entre Brasil e Israel, se converta, meu irmão. Se converta, que você está precisando estudar um pouquinho mais de Bíblia e saber que Israel é a menina dos olhos de Deus e ninguém mexe com Israel. Profecias e profecias estão sobre aquele país. E eu digo que não tem muito tempo para a igreja estar aqui na terra, não. Vai vir a tribulação e o arrebatamento do Senhor está muito próximo. Eu quero agradecer esse tempo que vocês perderam comigo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.